Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo explicativo para demonstrar como é o funcionamento da mais nova terapia no mercado, a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, e o porquê que ela vem ganhando resultados positivos. Ponto. O que é terapia de reprocessamento generativo? Ela é uma terapia focada em resultados. Ou seja, ela é breve e vai diretamente na raiz de todos os problemas. E a pergunta fica, como assim? Quais problemas? De todos os problemas. Um exemplo tipo depressão, ansiedade, pânico, crenças limitantes. E se você vier procurar por um atendimento específico, um exemplo, um pânico, ou uma depressão, ou uma ansiedade, qualquer um, a TRG ela vai levar você não só a resolver o seu problema específico, ela vai fazer uma reestruturação, um reprocessamento. O que é um reprocessamento? É um processar de novo. E por que generativo? Porque ela vai gerar em você uma nova percepção. Seria mais ou menos te dizendo como se trocasse o seu software emocional, dirigindo-se lá na raiz do problema, como foi falado. O que é a raiz do problema? É onde você ficou congelado, com crenças limitantes ou com traumas de pequeno monte ou traumas graves, né? De tamanhos diferentes, ou uma coisa que marcou muito, uma perda, a morte de um parente, de um pai, de uma mãe, do irmão, né? São coisas que acontecem na vida de todas as pessoas, que seriam simples de entender. Mas esses pequenos traumas ou grandes traumas ficam acumulados dentro do seu inconsciente, trazendo assim, ao longo do tempo, como a depressão é o excesso do seu passado e desses pequenos e grandes traumas que vem acarretando desde a sua formação, desde a sua época de criança, e vem carregando ao longo da sua vida. Isso sim, porque a depressão ela não surge quando você está lá com seus 30, 40, 50 anos, não. Ela surge, ela vem acontecendo ao longo do tempo, com as marcas que ficou guardado no seu inconsciente, marcas emocionais que não foram diluídas pelo seu inconsciente, ficando registrado no seu inconsciente. Um exemplo claro que eu gostaria de passar para você, que quando você é criança, na fase de inocência, que é muito comum a gente falar isso, a criança inocente, do 0 aos 7 anos, aproximadamente. Ou de 0 a 10, pode ser, por que não? Dependendo da cognição da pessoa, da inteligência da criança, por exemplo. Então eu estou falando da fase de criança. Vamos entender que naquela época, a criança na parte inocente, ela não sabe entender o que é certo e o errado. E o que ficou falado para a criança, né, nesse período, como ela não tem inteligência, cognição para saber se é certo ou errado, simplesmente o inconsciente grava e aquilo fica guardado dentro do inconsciente, sem ela saber se é certo ou errado, simplesmente ficou gravado o que ela viu. Até, eu acredito que até mais, 10 anos, 11 anos, dependendo da evolução da criança, né? Isso é relativo. Entendendo assim, o que ficou gravado, ficou lá. Naquela época ela só gravou, ela não tinha capacidade de saber se é certo ou errado, se podia ou não podia. Então a criança na fase de inocência e na fase da melinização, da formação de caráter, tudo ficou registrado, simplesmente registrado. E ela leva essas crenças limitantes depois na sua idade, 15, 16, 17, 20 anos, 30 anos, até a fase atual, 50, 60, 70 anos. Ela carrega simplesmente o que ficou gravado, armazenado.
E o nosso inconsciente só armazena. Naquela época, como ficou armazenado e ela não sabia o que é certo e errado, ficou lá. Vamos supor uma crença limitante de ela não poder fazer isso, aquilo. As nossas famílias nos incutem algumas crenças limitantes. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas vocês sabem o que são crenças limitantes. São coisas que nos falam que fica armazenado. E a gente acredita, a gente é o que acredita. E uma criança, nesta fase, simplesmente ela ficou armazenada, ela não sabe, mas só que ela carrega ao longo da sua vida. E por isso que a TRG, ela volta você na raiz onde aconteceu. Simplesmente o terapeuta conduz você para que você entre na sua mente. Não é regressão. Simplesmente fecha o olho, o comando do terapeuta, que a pessoa tem que saber fazer, você volta ela naqueles momentos. Só a pessoa pode fazer. Ela volta naquele momento em que ficou a crença limitante e ela reprocessa. Ela reorganiza, ela processa de novo. Vamos supor que ela ouviu um problema. São N situações que eu não tenho como falar agora, porque tem vários problemas. Ela vai naquele momento lá onde que ela marcou, como ficou gravado, ela sabe. A pessoa volta naquele momento. E faz o quê? Ela muda. Vamos supor que foi uma coisa ruim. Ela pode voltar lá e imaginar e fazer mudar aquela percepção naquela época. Ela muda, ela pode voltar lá, vamos supor que ela gostaria que falasse uma coisa boa para ela, mas naquele momento foi falada uma coisa ruim que marcou ela. Ela pode entrar simplesmente e falar uma coisa boa que ela gostaria de ter ouvido naquele momento. Como o nosso inconsciente ele é atemporal. O que é atemporal? O tempo, para o nosso inconsciente, o que aconteceu lá está presente no agora. E ele vai se perpetuar para o futuro. Você é o que você viveu no passado, vai refletir no seu futuro. Isso é automático. Todo mundo entende sobre isso. Então, enquanto você não fizer um reprocessamento, indo direto na raiz de todos os problemas, no cronológico, quando a gente conduz essa terapia, você vai visitar todas essas áreas, desde da infância, começa do 0 aos 10 até os dias atuais. Você visita, faz com que a pessoa, o cliente, volta nesses momentos em que ficou paralisado, né, ou traumatizados. E os resultados são ótimos, são comprovados, inclusive alguns clientes meus que em 1, 2, 3 sessões, dependendo do tempo que você faça, 1 hora, 2 horas, já resolve muita coisa. Porque a pessoa volta naquele momento que ela ficou congelada e se reorganiza com a ajuda do terapeuta e pode mudar, sim, muda. Eu comprovo que tenho clientes que resolveram situações que seriam difíceis de resolver com uma terapia convencional. Então, eu acredito que essa terapia veio para ficar e ajudar de fato, porque ela vai direto na raiz de todos os problemas emocionais, trazendo para você uma coisa que você nunca viu em outra terapia. E essa terapia nova, ela é diferente por isso, porque ela leva você na sua infância, leva você em todos, não só na infância, mas todos os períodos que que aconteceu com você. Ela é simplesmente maravilhosa e tem testemunhos maravilhosos que comprovam a eficácia. E eu, como terapeuta da TRG, já comprovei em clientes que mudaram completamente a visão. É mudar o seu software emocional. Seria mais ou menos isso. O como fazer, tem como explicar mais detalhadamente. Venha conhecer, porque eu posso te passar passo a passo como funciona essa técnica maravilhosa desenvolvida pelo nosso professor e criador da terapia, Jair Soares, que vem ganhando não só o Brasil, mas também o mundo. Por quê? Porque ela vai, novamente, vou repetir, ela vai diretamente na raiz de todos os seus problemas emocionais. Você não vai resolver só o seu problema em questão. Você vai resolver tudo e você cada vez mais vai entender como funciona.
E se você quiser saber mais sobre essa terapia, tem um contato, pode fazer um contato que a gente pode fazer uma sessão. A primeira sessão eu faço explicando como funciona o protocolo, que são 5 técnicas muito bem desenvolvidas, que ela te dá a condição, na primeira sessão, você sabendo o que o terapeuta tem que te falar com relação a toda a estrutura, como é o funcionamento da mente, realmente o que você precisa saber. Venha fazer uma sessão pro bônus inicial para que você veja e eu demonstre a você o tanto quanto eu acredito que essa terapia é maravilhosa e vai ajudar pessoas que estão lá no fundo do poço com depressão. E uma coisa que eu gostaria de falar, dá um apoio para quem está diagnosticado com depressão. E saber também, e ansiedade também. Depressão e ansiedade são a doença do século, né, gente? E ensinar também que depressão não é doença. Depressão é um transtorno emocional comportamental e pode ser revertido sim. Ansiedade. Ansiedade também é falado se é o excesso da preocupação com o futuro. Fica fazendo um looping na sua cabeça até você entender que ansiedade é preocupação excessiva. A ansiedade ela pode ser boa no primeiro pico dela, no primeiro nível. Posteriormente ela vai atrapalhando você. E tem uma técnica maravilhosa que como se diz, muito especial. É nada mais que uma respiração que bem conduzida pode ajudar você a quebrar o ciclo de adrenalina que vai a você com a ansiedade. É o que acontece com quem tem muita ansiedade, a adrenalina. E é simples de entender. E depressão pode ser revertida, com certeza, porque nós vamos visitar a raiz do seu problema emocional. Venha conhecer a TRG, meu nome é Iron, e meu contato é 996920312. Venha conhecer para fazer uma psicoeducação e uma sessão pro bônus, que você vai adorar o que eu estou falando para você e vou provar que funciona a melhor terapia do momento. Um abraço a todos.